aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, caso, ideia, novidade, podcast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, os ouvintes do PPcast, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio. Eu sou Carol Zane, para quem ainda não me conhece, e o tema hoje do nosso programa é um tema, particularmente para mim, um tema que me interessa muito, mas antes de apresentar a nossa mesa, que está incrível, eu queria fazer um exercício com vocês, fazer um desafio com vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos e pensassem, assim, naquelas marcas que vocês são fãs ou têm alguma relação de carinho. E nem adianta vir com esse papo de tipo, não gosto de marca, porque todo mundo tem uma marca favorita. Então, pensou? Bom, essa marca, né, e essas marcas, né, que vêm na nossa cabeça ou no nosso coração, são as marcas que a gente chama de love brand, né, que independentemente do segmento que ela faz parte, ela gera um carinho, um afeto no consumidor, saindo das relações tradicionais, né, entre cliente e empresa para algo muito mais profundo. E para falar sobre esse tema, eu queria começar aqui convidando a professora Ana Cláudia Brown, que ela é diretora da W4 Consultoria e editora, pesquisadora e autora da pesquisa Quando o Consumo e o Amor se Misturam, uma visão crítica sobre brand love. Cadê a professora Ana? Está aqui, tudo bom? Olá, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Vou continuar aqui chamando nossos convidados. Quem vem agora aqui com a gente é o Guilherme Sebastiani, fundador do escritório Sebastiani Branding, que oferece serviços especializados de brand para marcas, guiando para um novo posicionamento estratégico, conceito e identidade. Cadê o Guilherme? Já está por aqui na tela. Oi, Guilherme, tudo bem? Já estou aqui. Muito Tudo bom, Carol? Prazer Sebastiani, estar aqui com você, com a Ana. Prazer imenso meu estar aqui com vocês. Sebastiani, você já está há algum tempo já, né, mexendo com branding, né? 20 aninhos agora Só em isso. agosto. Só isso. Só isso, né? Quase nada. Você nem foi, né? Um dos pioneiros, né? Deixa eu continuar aqui com os nossos convidados. Na verdade, o Luiz Correia, que também é da PP, ele faz parte da diretoria de Educação e Desenvolvimento Profissional na PP Brasil e diretor do Comitê Acadêmico na PP Campinas. E vai ser aqui meu parceiro de perguntas. Cadê o Luiz? Está por aqui também. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós podemos estar em qualquer momento. É um prazer estar com vocês. E Ana e Guilherme, que prazer revê-los, né, num momento tão bom como esse. Gente, a gente tem um convidado que talvez faça uma participação especial. Ele está aí. Adão. Tudo bem, Adão? Adão, ele também da PP Brasil, do time de comunicação e também é marketing da Cal Marketing Experiência. Mas vocês já devem conhecer o Adão aqui de outros episódios. Tudo bom, Adão? Que bom que você está aqui com a gente. Tudo bom, obrigado. Desculpa a confusão de conexão, eu já mudei até de ambiente, tá? E antes de começar, quero dizer que minha love brand é o Corinthians, tá? A minha é o Palmeiras, olha só. Não vamos começar a falar de times, hein? Olha, o negócio vai longe. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta e eu quero falar para o Luiz e para o Adão ficarem à vontade. A gente tem aqui algumas perguntinhas que a gente deixa na manga, mas a gente gosta de perguntar, de tirar coisas assim da manga nos 45 do segundo tempo. Então, fiquem à vontade, Luiz e Adão também, para fazer as perguntas. Mas eu queria começar com a nossa professora, com a Ana Cláudia. Te chamo de Ana Cláudia? Sou Diana? Ana, professora. Tá Ana, bom, você vem de uma parte mais acadêmica, né? De quando a gente fala de marcas, né? Do brand, né? Então, eu queria começar assim com uma pergunta básica, entre muitas aspas, né? Mas assim, eu queria que você definisse para a gente qual que é o conceito de love brand, ainda mais desse ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do seu estudo. Você poderia contar para a gente um pouco sobre? Claro.
Bom, venho em termos de uma parte acadêmica, tá? Eu tenho 20 anos de mercado. Ou seja, não também, é tão acadêmico, não só acadêmico, né? Na verdade, essa experiência de mercado que acabou me empurrando para essa questão acadêmica, para estudar um pouquinho a relação das marcas, né, com os consumidores. Então, tentando responder de forma sucinta a sua pergunta, né? Love Mark, Love Brand, né? Um conceito que se popularizou com um livro do Kevin Roberts, O Futuro Além das Marcas, mas na literatura acadêmica nós falamos sobre brand love, né? Amor à marca, que na verdade alto grau de envolvimento afetivo, emocional, relacional entre consumidores e marcas. O primeiro estudo sobre isso é do Arruvia, de 1993, foi uma tese de doutoramento dele na Northwestern University, e a tese, na verdade, foi uma adaptação de uma teoria da psicologia aplicada ao consumo. Então, a Arruvia foi a primeira a defender essa ideia de que é possível existir algum tipo de amor entre pessoas por objetos. Muito Se eu legal. falar academicamente, você vai me... Não, tá perfeita. A gente vai traduzindo. Não, tá perfeita. Eu gosto que você traz referências. Eu, particularmente, sou muito curiosa. Possivelmente eu vou, terminando o programa, assim que ele for publicado, vou reescutar para pegar os nomes que você citou e procurar os materiais. Eu acho muito legal isso. E eu queria já emendar uma pergunta para o Guilherme, né? Que tá, você falou 20 anos, né? De 20 anos. Sebastiane, né? E aí eu queria, você que está nesse dia a dia observando de perto as marcas, né? O que você considera essencial para uma marca ser uma marca logo? Bom, eu diria que o principal é voltar para o começo, para o beabá, uma coisa que as marcas tipicamente esquecem hoje. Quando o termo brand começou a se popularizar, o que é ótimo, todo mundo começou a olhar num sentido de, opa, peraí, então isso dá dinheiro, eu quero ser uma marca que tenha afeto, que tenha clientes não só leais, mas fãs. Mas o que eu percebo é que muitas delas esquecem do básico, e aí eu acho um pouquinho o modelo do Kevin Roberts no livro Love Mark importante, que para você ser uma Love Mark, você tem que ter afeto? Tem, mas você tem que também ter respeito. E eu acho que as marcas hoje esquecem de se construir por aquilo que vai ser fundamental para a sua perenidade, que é esse respeito. Você começa como? Estabelecendo uma promessa do consumidor em relação ao que é e o que não é o teu produto, o teu serviço, o que ele pode esperar de você, o que é um compromisso, e, claro, estabelecendo o que você não pode entregar para ele. E daí, fazer essa entrega com consistência, porque isso pelo menos vai gerar credibilidade, porque não dá para ter uma relação de afeto real, ou pelo menos duradoura, né? Dá para ter um crush ali, se você não tiver credibilidade em relação às marcas. É até interessante, porque o próprio Kevin Roberts fala, olha, tem marcas que têm muito afeto, mas tem pouco respeito, então é um amor passageiro, é algo que você tem ali uma intensidade, mas não dura. E quando a gente fala de brand, a gente não quer ser o crush do consumidor, a gente quer que ele case com a gente quer uma relação de fidelidade, lealdade, uma relação duradoura. Então, se a gente esquecer do básico, não tem relação de afeto que possa se sustentar. E aí, a partir dali, é que a gente pode começar a pensar, pô, legal, como é que a gente melhora a experiência do consumidor? Como é que a gente entende um pouco mais as expectativas de relacionamento que a gente pode gerar além daquela entrega básica? Mas não tem marca de afeto sem cumprir as promessas essenciais da marca. Eu posso pegar uma carona na resposta dele? Vamos bater bola. Por favor. Ah, legal. Então é só para dizer o seguinte, o que ele chama de respeito no livro, eu fiz uma pesquisa recentemente com reitores, presidentes de universidades, porque o meu campo de estudo é o segmento educacional, e o que eu verifiquei muito forte é que essa primeira relação com o brand love não é uma preocupação primeira da marca em relação ao consumidor, ao cliente, ao aluno. E o que apareceu muito fortemente foi o branding de serviços. Né? Eu fiquei assim bastante impactada com as respostas que eu obtive, porque basicamente eles estavam dizendo, olha, se a gente conseguir ser super eficiente no serviço, na alta qualidade que a gente oferece para o nosso cliente, ou alta qualidade que a gente oferece
para o nosso produto, aí sim a gente vai ter esse respeito, uma boa reputação da marca, e com isso a gente vai conseguir construir o brand love. Quer dizer, não dá para você amar uma marca que não faz inicialmente o básico da sua promessa de marca em relação ao seu consumidor. Né? Então, a partir dali eu... Diga. Pode continuar. Eu ia dizer que a partir dali eu comecei a observar com mais atenção essa questão do branding de serviços em todos os pontos de contato desse consumidor com essa marca. E com isso estando zerado, olha, agora a gente é muito bom, muito eficiente naquilo que a gente promete, né? No caso de uma instituição de ensino, de uma universidade, a gente é excelente nas salas de aula. E a gente também é excelente lá na recepção, lá na portaria, lá na secretaria acadêmica. Ok. Agora sim a gente tem essa esteira pronta, nesse solo pronto para poder começar a trabalhar isso em relação às questões de afeto, as questões de experiência com a marca, né? Então eu acho que é um passo seguinte, aí só pegando carona na resposta aí do Guilherme. Porque é o que é tangível também, né? Exato, é o que as pessoas percebem, né? Exatamente. A gente precisa que essa parte tangível esteja em ordem para começar a trabalhar isso em outros aspectos de elementos, de atributos que são intangíveis, né? Então, a gente tem, por exemplo, aluno que entrou no direito da USP, né, numa das primeiras posições, que fala, eu não quero fazer direito na USP, no São Francisco, eu quero fazer direito numa outra universidade privada aqui em São Paulo. Não vou só mencionar o nome para não ficar fazer propaganda para ninguém gratuitamente, mas enfim, porque meu pai estudou lá, porque meu avô estudou lá, e eu tenho uma relação de afeto com essa marca, e já ouço falar dessa marca há gerações na minha casa. Então, eu não quero USP e quero essa outra instituição. Né? Então, isso é surreal. Você fala, mas você vai pagar uma fortuna e você não vai ter um título USP, mas ele prefere estar em outro lugar. Deixa eu aproveitar esse gancho, desculpa, Guilherme, assim, já que e é para você mesmo. Na verdade, você que atua diretamente com isso no mercado, o cliente chega com essa ideologia, eu quero ser uma brand love, eu quero ter uma marca que seja de destaque, quer dizer, destaque no sentido de se tornar uma marca que as pessoas se apaixonem? Olha, quando o cliente chega, ele tem algumas dores, alguns problemas. E, tipicamente, ele não chega com a expectativa de ser uma love brand. Ele chega, muitas vezes, até muito desinformado sobre branding, com uma lista de demanda de temas que estão na moda. Então eu quero uma persona, um arquétipo, um propósito, sendo que não necessariamente um projeto de branding tem que ter necessariamente esses elementos ou todos esses elementos. Ele chega com uma expectativa de que eu ouvi falar que isso ajuda a vender. Então entra a relação, claro, de buscar a fidelidade do cliente, mas o termo brand love não se popularizou junto aos clientes como termos como propósito, valores de marca, elementos que são relevantes, mas que infelizmente são tratados no mercado do gênero, olha, marcas com propósito vendem mais, então aí o cliente chega, eu preciso de um propósito para vender mais, tá, mas você está disposto a vender menos para honrar o seu propósito? Não, aí não. Então tem um problema que é da dinâmica do branding, que é uma visão, primeiro, que a gente quer uma construção sólida, e o que a Ana colocou é perfeito, a gente tem um consumidor cada vez mais cético, cada vez mais preparado para uma relação decepcionante com as marcas. Se ela simplesmente cumpre o básico, ela já está muito acima do geral do mercado, e quando uma marca que ainda tem problemas na operação, problemas na entrega, chega com essa demanda, a gente tem que falar, olha, primeiro, a gente vai ter que resolver esses outros problemas, porque sem isso não tem proposta de afeto, propósito, valores de marca, arquétipo, personalidade, e vai resolver nada. Né? Hoje o consumidor ele vai já começar falando mal nas redes sociais ou no Reclame Aqui, antes mesmo de entrar em contato com o saque da empresa, porque a história dele é de entrar em contato com o saque e não conseguir nada, e só na hora que ele está por aqui, ele vai para uma rede social, ele consegue o problema dele ser resolvido. Então, acho que a gente tem que voltar um pouquinho e compreender que, por exemplo, uma love mark pode ser uma marca até sem graça. Posso dizer uma minha? Sim. Eu amo Adele
computadores, tá? E não, nunca ganhei nada mais, deveria ganhar um jabá agora, mas nunca. Por quê? Toda vez que eu precisei deles, eles estavam lá. Toda vez que eu tive um problema com o computador, tô aqui de um laptop velho da Dell que ainda funciona perfeitamente bem, a bateria começou a dar problema, entrei em contato, eles, putz, não tem mais essa bateria. E poderia ter encerrado ali. Mas olha, na marca tal, telefone tal, site tal, eles têm as baterias oficiais, talvez ainda da Dell, que eles fizeram uma compra grande, se não tem esse outro, se não essa outra é compatível, não é tão boa. Tá aqui um vídeo do YouTube para você mesmo trocar se você achar que você está confortável. Precisava? Não precisava. Mas esses pequenos detalhes acabam fazendo ali a diferença, porque quando você tem um não, você está esperando um problema, ou quando você tem um sim, você está esperando aquele momento para a pessoa jogar um preço de uma bateria lá em cima para tirar proveito de você. E isso nunca aconteceu. Uma marca que apenas sempre cumpriu o que foi prometido e um pouco a mais. E aí esse um pouco a mais faz uma diferença depois do básico. Mas enfim, a pergunta era se eles vêm procurando construir uma marca de afeto. Eu acho que a única situação que eu tive um pouco disso foi quando a gente criou o projeto da LiveUp, né? Eles precisavam de um nome, de uma identidade, de uma personalidade de marca que conseguisse estabelecer isso com o consumidor. E ali a gente partiu muito da personalidade dos fundadores para criar um intangível de marca, um emocional de marca, que eles dois, como fundadores, conseguiriam entregar, porque era da natureza deles, era da personalidade deles, é algo que seria natural nessa construção. Se o afeto da marca é construído através de elementos que não são naturais àquela marca, essência, personalidade, valores daquela organização, nunca vai funcionar. Eu queria. Você falou muito sobre. Você comentou sobre as pessoas, né, irem para as mídias sociais e falar sobre a marca, né? Na verdade, agora eu vou tirar um pouco o chapéu de apresentadora da app, e queria contar uma experiência, assim, né? Além de apresentar aqui, eu trabalho com análise de dados de mídias sociais, né? E muito observando essa conversação. E eu atuei nas últimas, assim, a gente trabalha muito com a parte de gestão de crise de marca, né, nas mídias sociais, e eu diria que, assim, não vou citar nomes, mas eu diria que 3 das maiores que teve, assim, nos últimos 5 anos, assim, com certeza, assim, pensa na grande crise de marca que teve as últimas 3, eu estava ajudando, né, trabalhando, e é impressionante porque eu percebi que, assim, uma das marcas, né, que eu estava fazendo a gestão de crise, ela era uma marca que nos últimos anos estava assim consolidando, né? Assim, a marca estava tendo um trabalho grande com relação à marca. Teve ali uma crise muito grande, né? Envolvendo coisas bem pesadas, mas depois de um tempo, a galera que até rolou um movimento nas mídias sociais de cancelar o produto, né? E aí rolou o que a gente chamou de cancelaço ali. Depois de um tempo, essa marca voltou a bater recorde de vendas, né? Em compensação, tem outras marcas que a gente viu que não tinham um trabalho forte e o que a gente tem uma métrica de saúde, né? Porque uma coisa que a gente observa é que o hate une muito as pessoas, né? Acho que mais do que o amor, né? E é muito horrível falar isso, né? Mas assim, isso é algo que a gente até fala para os nossos clientes, fala assim, cara, você precisa ter uma marca, pensar na consolidação da marca, porque o hate, ele une e ele faz muito barulho, né? E aí eu queria... Ana, você já viveu alguma assim? Já viu de perto alguma experiência assim de hate, assim, que destruiu uma marca? Não sei se você já viveu isso. Ou nas suas verdade, pesquisas. Assim, não, existem várias pesquisas sobre brand hate. Não é minha especialidade. Né, mas é exatamente o oposto daquilo que a gente estuda, né? Quais são os elementos e ingredientes que podem fazer isso se tornar mais favorável. Eu acho que a experiência, no meu caso, em relação aos haters, é muito de rede social e é muito pelo fato de eu ter sido gerente de marca, né, educacional, na Metodista, ou no Mackenzie, ou em uma das fundações da FEA, da USP, de que um fato muito pequeno e muitas vezes até justificável, ok, se torna muito maior do que é
por conta desse movimento, né? As pessoas vão se juntando e se identificando, e aquilo vira uma bola de neve, né? Então, do lado de cá, como gestora de marca, né, e não como pesquisadora dos haters, quais atitudes a gente poderia eventualmente tomar para que aquilo não ganhasse uma dimensão maior do que deveria, né? Eu acho que minha experiência vai muito mais nessa direção. E aí, sim, tentando minimizar todos os prejuízos, mostrando objetivamente que algumas questões acabam se tornando subjetivas depois de um fato muito objetivo que tenha acontecido. E aí a gente contrapõe isso com informação e com precisão e com velocidade e respostas rápidas para esse público que nos acompanha. Eu queria só perguntar uma coisa, desculpa, Carol. Não, pode. Na verdade, assim, eu tenho, nesses anos todos de processo acadêmico, e estive junto com a Ana também no doutorado, nós temos uma questão muito forte. Por exemplo, eu tenho uma experiência com marca que eu ouvi uma bobagem uma vez, quer dizer, para muitos é bobagem, para outros não, academicamente falando, eu adoro uma marca de roupa chamada Diesel, né? E a Diesel, toda vez que viajo, etc., não compro muito no Brasil, mas compro sempre fora do Brasil. Mas, mesmo assim, eu ouvi dentro de uma loja uma pessoa me dizer assim, é muito bacana ver uma pessoa da sua idade comprar a minha marca. Eu não sabia se eu chorava naquele instante, mas a experiência foi uma coisa um tanto ou quanto, e isso dentro da loja. Aí eu fiquei meio impactado, mas eu falei para a pessoa e disse assim, olha, isso vai muito do mindset de cada um, né? E a pessoa até parou para me ouvir. Aí eu entrei num lado que eu brinco que é o acadêmico, que quando a gente conversa sobre... existe na psicologia do consumo, realmente hoje tem, se eu não me engano, é a Carol Dweck, que trouxe uma definição do livro Mindset, a Nova Psicologia, e realmente fala que a marca, esse mindset é uma crença que você tem. Eu não vou dizer só que ela é a marca que eu tenho uma paixão, não, mas é uma marca que eu tenho um gosto muito grande e defendo a marca. Assim como, diferente do Guilherme, eu defendo a Apple. É um vício, cara, é um vício. Mas, assim, a Diesel é uma roupa que é jovem, completamente jovem. Ele estava falando com um cara que já está indo para a terceira idade. Aí, de repente, você diz assim, uau, o que o cara desse está comprando uma Diesel, né? Então, fica um fator de entender esse público, esse target. E quando você aprende quem é o target, muitas vezes, quando alguém compra essa marca fora do seu target, a própria marca parece que queima um pouco isso. E aí entra a questão do hate. Eu acho que eu poderia odiar naquele instante, né, a abordagem que eu tive. Isso faz sentido, o que eu estou falando? Ana, Guilherme? Faz bastante sentido, mas como é uma marca que você gosta, você está mais disposto a perdoar um deslize do que uma marca que você já não tem uma relação boa, né? Muitas vezes essas situações que acontecem de uma crise que vira uma bola de neve é porque ela vira uma oportunidade das pessoas que estavam insatisfeitas de qualquer forma em relação àquela marca a dar vazão àquela emoção, aquele descontentamento, aquele ódio. Que é diferente de marcas que às vezes tem uma posição muito agressiva e ela vai ter um número grande de haters na mesma proporção que tem um número grande de fãs. Não é o caso dessas gestões de crise que a Carol falou, que são marcas que buscam polemizar para justamente dizer, eu não sou para você, pode me odiar, e aquele público falar, ela é para mim. Você tem esse tipo de relação, obviamente. Mas marcas que a gente gosta de um relacionamento de longo prazo, tipicamente são perdoadas. Se você está naquele momento de se cantar e ela pisa na bola, tipicamente você pode ir lá para o inferninho das marcas e se transformar no hater porque foi decepcionado. Mas tem um efeito contrário que é interessante. Lembra do Nubank no começo? No começo do Nubank,
Cara, eles recusavam um monte de gente, porque era o começo, eles tinham que ter uma solidez, e todo mundo ficava, quem sabe na próxima eu consigo. E eu vou te dizer, o que dava de problema com cartão de crédito no Nubank era brincadeira. Mesmo dentro da minha escola, vira e mexe, cobrava duplicado. Mas o que o Nubank fazia? Ele resolvia esses problemas de uma maneira ágil e correta. Então é diferente de você estar lá no teu banco careta, que sempre foi meio ruim, mas você sempre nunca teve nenhum grande problema, mas você não gosta, porque uma vez ou outra que você precisou, o relacionamento não foi legal, a fila foi grande, a burocracia, e de repente você está no Nubank, que no começo dá problema, só que ele resolve, e aí você passa a gostar mais dele do que o banco que você não tinha problema, porque, de novo, você ficava com medo no momento que tivesse. Então, isso acaba sendo um fenômeno ali também comum nessa relação. Quer ter fãs? Pise na bola e resolva de uma maneira surpreendente e rápida. Você vai ganhar um fã rapidinho. Nossa, Guilherme, eu ia te fazer uma pergunta muito nessa linha, porque, na verdade, assim, você já falou lá no começo, né, da importância da marca ter esse respeito. E a Ana falou da importância da gente, né, ter ali o básico do serviço assim, funcionando bem, para disso a gente conseguir construir essa relação de fato com a marca quando ela entra nesse nível, vamos dizer assim, tangível, né, no nível do carinho. Então, assim, todas as marcas, elas podem ser uma brand love? Todas elas, desde que respeite isso? Ou como que é? É uma boa pergunta. Mas eu vou te dizer que eu tendo num primeiro momento a dizer não, e tudo bem a resposta ser não. Eu trabalhei com um cliente que a gente criou ali uma estratégia de marca que eles fazem tubos de metal. Tubo de metal. Para a indústria, para quem vai fabricar peça automotiva. Não tem como construir uma relação de afeto, tipo, aí você cria o tubinho fazendo o coração, não tem. Mas, de novo, você pode construir naquele indivíduo que cuida da parte de suprimentos de uma empresa uma relação pontual de confiança numa marca B2B, totalmente industrial, que você sabe que se você precisar, se tiver uma quebra de produção, um erro da previsibilidade de demanda, aquela marca vai estar lá para ajudar. Então, naquele indivíduo que tem uma dependência, ele individualmente pode ter sim uma relação de afeto e de respeito em relação àquela marca que sempre estava ali quando ele precisou, mesmo numa coisa careta. Mas do ponto de vista de uma construção geral, né, saindo daquele relacionamento muito individual, eu acho que tem situações que não. E eu acho que a gente tem que começar a fazer branding pé no chão. Vai com a tua marca até onde você puder ir. Cria uma promessa que seja verdadeira. Mesmo que a sua promessa seja, olha, eu não vou te entregar o tubo rapidamente, mas vou te entregar ele perfeito. Ou, puxa, eu te entrego rápido, mas o acabamento, a embalagem nunca vai ser a ideal. Se você estabelece essa promessa com clareza, funciona muito bem. Vou dar um exemplo pessoal. Pode falar palavrão? Pode. Depois o Lupe põe um pi. Não, bobagem. Quando eu fiz a minha primeira pesquisa de satisfação com os meus clientes, deu um ponto negativo, que o nosso projeto era mais demorado do que ele imaginava. Deu esse ponto negativo. Porque é um trabalho que vai mais a fundo, e aí você faz mais pesquisa, não tem como fazer pesquisa rápida. O que a gente vai fazer? Vai contratar um monte de gente para agilizar um pouco a entrega, o custo vai subir, o custo para o cliente, o lucro vai diminuir? Não, alinhamento de expectativas. A gente colocou na sala de reunião antiga, agora está essa plaquinha aqui que está escrito assim, ó, a pressa passa, a merda fica. Falando, olha, não dá para fazer um trabalho de branding rápido, qualquer um que te prometer vai pisar na bola. Na pesquisa seguinte, o índice de reclamação foi 0, porque a gente passou a deixar mais claro para esse cliente, naquele momento, o que realmente a gente entrega. Eu acho que no B2B é exatamente a mesma coisa. Se você deixar claro qual é o seu compromisso, até onde ele vai, o que você consegue fazer, você vai ter a oportunidade de estabelecer essa relação de confiança muito mais rápido. Às vezes faz uma entrega extraordinária,
mas em um ponto que você não entregou, que era a expectativa daquele público, pode se decepcionar. Então, minha opinião, eu diria que não, nem toda marca conseguiria. Mas eu queria ouvir a Ana, porque ela é quem pesquisou a fundo esse tema. Eu falei aqui de como eu percebo no mercado. Meus amigos, eu não sei se eu tenho todos os elementos suficientes para responder essa pergunta de forma tão objetiva. O que eu posso dizer é que para desenvolver esse brand love é preciso ter esse grau de qualidade de serviço alta, ou qualidade do produto prestado, né, bastante alta. O grau de satisfação do consumidor em relação a isso precisa ser muito alto, e essa é uma relação também desenvolvida a longo prazo, né? Então, quando o Luiz falou, é uma marca que eu amo, que eu sou fã, e ela me decepcionou em algum momento, ele, com certeza, concordo com o Sebastião, ele está muito mais disposto a perdoar e seguir em frente com essa marca, do que num primeiro contato com uma outra marca que eu estou experimentando, e logo ali, um restaurante novo, logo de primeiro, já me decepciono. Então, eu penso que também não são todas as marcas que estão prontas para se tornarem, né, love brands, love marks, que precisa existir esse grau de admiração, mas que isso acontece numa relação de longo prazo, como talvez num namoro, num casamento, em que isso ou sobe, né, um grau acima ou vai um grau abaixo, e que você precisa que isso aconteça no longo prazo para gerar essa lealdade, essa relação de que você não abre mão daquele produto, né, de fato. Então, eu acho que não são todas as marcas que estão aptas a subirem nesse nível, mas que são todas as marcas que têm que entregar, de fato, o que prometem num primeiro momento. E eu imagino que a experiência do Luiz, assim, ele deve ter pensado, mas é esse vendedor que não está preparado, não é culpa da marca que eu amo, né? Sim, eu costumo dizer que, no primeiro contato, as grandes marcas falham em coisas muito simples, né? De novo, no caso de uma universidade ou de uma escola, muitas vezes ela vai falhar ali, naquele primeiro funcionário da recepção, da portaria, na falta do estacionamento, na fila. Então, assim, são coisas tão básicas e fáceis de serem resolvidas que a qualidade de ensino na sala de aula, para mim, é o topo, né, desse processo, mas ele pode cair por escada abaixo em função de um funcionário que, às vezes, não foi devidamente treinado. Muitas vezes a gente entra em alguma loja, algum restaurante e ouve, ou hospital, né, e ouve as pessoas falando mal do lugar onde trabalham, né, quer dizer, que outras ações a gente poderia fazer para minimizar esses aspectos, de forma que as pessoas estivessem lá assim, super satisfeitas, super realizadas, porque elas vão transmitir, né, esse trabalho de uma forma bem interessante, né? Aí sim o endomarketing vai sair super bacana, as campanhas comunicacionais vão ser de fato reais, né, para aquilo que elas estão prometendo. Eu queria destacar aqui rapidinho, desculpa, Guilherme, a questão você mesmo colocou aqui a questão do B2B, né? Tirando aqui, como a Carol fez, não um apresentador ou um moderador, mas fora a PP, claro que nós temos aqui um trabalho voluntário há muitos anos. Eu tenho uma consultoria dentro da área de marketing e eventos, e eu trabalho muito com B2B. E não indiscutivelmente, o brand love no B2B não é uma coisa tão fácil. Eu trabalho com um mercado muito interessante, que é de celulose e papel, isso há alguns anos. Essa empresa, eu dou consultoria para uma multinacional, e esse trabalho é um árduo trabalho justamente porque o período de que o produto é preparado para ser entregue é muito maior do que no varejo, indiscutível. Às vezes, nós levamos de 12 a quase 18, 24 meses para entregar um produto para uma fábrica. Então, nesse período é que há uma construção muito forte dessa relação. Claro, eu comprei o produto, eu posso desistir do produto? A ideia é óbvio que não, porque é uma construção. Mas, para construir o produto, a cada dia eu construo cada vez mais a relação com o cliente. E, no final desse processo, claro, nós sempre temos uma pesquisa, um entendimento,
Um ou outro ponto pode levar a um destaque, mas a grande força está no produto funcionando e no produto entregue a esse cliente, ele percebendo que o produto final dele está saindo com a qualidade que ele esperava. Então, aí, a marca, que é a marca principal da empresa, ela se torna uma brand love, tá? Digamos assim, mas ela precisa não atingir o consumidor, ela atinge o cara de compras, o cara da engenharia, a pessoa responsável pela manutenção. Então, há um cuidado em direcionar esse trabalho para todo esse público dentro do B2B. É um trabalho espetacular, sinceramente, eu gosto muito, porque eu vejo que dentro do varejo nós estamos indo para o consumidor, vamos analisar esse target, chegar nele e entender se ele percebeu isso e como ele está gostando. Quando chega no B2B, é um processo muito maior, mais demorado, mas que efetivamente leva a um resultado que é prazeroso para as pessoas que atuam dentro dessa área. O Kotler tem um livro muito bom de branding B2B, ele trata justamente isso, né? O benefício de imagem, ou seja, de como eu vou ser visto me relacionando com aquela marca, cai bastante, mas ele existe. Em algumas marcas B2Bs mais sexy, puxa, eu vou contratar uma grande consultoria e eu vou conhecer gente interessante, vou poder dizer que eu contratei aquela consultoria, então existe, mas a confiança ali é o principal. E aí gera um ponto importante. Quando a gente fala de construção de marca, independente se é uma relação de afeto ou de respeito, a gente está falando de construção de reputação. E dentro do B2B, as pessoas mudam, obviamente, de empresa e levam seus fornecedores queridinhos, seja um fornecedor de uma matéria-prima, seja um fornecedor de consultoria, um fornecedor que é um consultor de marketing, você ali é um profissional que está vendendo um serviço B2B, porque há uma relação de confiança. Mas eu vou trazer um ponto que eu acho que para as marcas B2B a gente tem que considerar, que muitas marcas B2B, justamente por achar, não, o processo é só racional, ele pode ser menos emocional que o B2C e mais racional que o B2C, mas ele esquece que há um componente emocional. E aí acha, não, porque é só racional, não importa. O que importa, é preço, é entrega, é qualidade do produto. De novo, fundamental. Mas aí o que acontece? O vendedor da empresa sai e ele leva os clientes. Ou seja, a fidelidade daquele comprador B2B não era com aquele fornecedor, aquela empresa. Era na confiança do vendedor. O vendedor vai trabalhar no concorrente, você continua com o vendedor. Você perdeu a oportunidade de construir marca e o vendedor construiu a sua love mark. Exatamente. Deixa eu aproveitar e também emendar uma pergunta dentro disso, porque a gente está falando muito agora, né, do B2B, do B2C, né, como lidar com isso. Só que assim, quando a gente fala de uma love brand, a gente pensa muito em marcas que são grandes, né? Então, tenho certeza que assim daria para a gente listar aqui uma infinidade de marcas que a gente sabe que é muito amada. Quando a gente pensa numa marca menor, né, numa marca pequena, por exemplo, a gente falou de Dell, falou de Apple, que são marcas internacionais, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma marca pequena, às vezes uma marca regional, uma marca local, como é que é esse trabalho? Dá para fazer? Dá para ser uma love brand sendo pequeno? Né? Como que funciona? Aí eu vou deixar livre para quem quiser pegar essa pergunta e responder. Eu posso falar aqui um pouco da experiência que a gente tem com livros, né? Esse é um universo bem interessante e eu vejo muitas marcas pequenas, no caso, muitas livrarias pequenas, né, com essa relação de amor com o consumidor, né? Então, a gente tem essa experiência, né, de vender livros em Amazon, em vários países, mas a gente também tem a experiência de querer estar numa determinada livraria, porque aquela livraria, sabe, é aquela que tem tudo a ver com o seu livro, com o seu café, com a experiência que o leitor quer ter. Então, eu creio, sim, que as marcas pequenas podem se tornar assim, love marks perante seus consumidores, e muitas vezes elas podem ser maiores para o consumidor do que de fato
elas são no dia a dia, né? E eu digo isso porque muitas vezes não é uma rede social, uma quantidade de seguidores no Instagram, por exemplo, que vai determinar se uma marca ela é super grande ou não. Não, ela faz um trabalho bem feito, ela tem essa conexão com o consumidor, ela responde bem seu público, ela gera stories, reposts e tudo mais. Então, acho que isso é uma construção mesmo, e cabe a empresas de todos os tamanhos. Só complementando também uma resposta que o Sebastiani falou antes, nessa relação do B2B, a gente tem, por exemplo, na relação com os marketplaces, a Amazon acho que é o grande exemplo, métricas que têm que ser observadas, e ao seguirmos essas métricas, a gente realmente está garantindo uma satisfação maior para o consumidor, que é esse princípio do amor à marca, né? Então, acho que as plataformas, ao colocarem métricas, estabelecerem essa rigidez das métricas, e a gente aqui do lado de cá, como editora, ter que seguir essa rigidez, porque senão você cai no score que eles têm, a gente acaba, sim, se tornando uma marca mais respeitada, mais admirada perante o seu público, porque ela percebe esse respeito que a sua marca está tendo com o consumidor. Daí a gente voltou, então, à palavra respeito, que foi a primeira resposta aí que o Sebastiani deu. Exatamente. Sobre marcas de pequeno porte, assim, que é um ponto que me chamou a atenção, porque o livro do Kevin Roberts é de 2005, então era um momento que você tinha pouca bibliografia, né? Você não tinha tão facilmente em 2005 a possibilidade de comprar um livro da Amazon, e foi um dos primeiros livros de Brain que começaram a ser publicados aqui e vendidos no Brasil, né? Minha primeira edição, inclusive, é em inglês, porque não tinha em português. E ele fala realmente assim, que às vezes a grande marca famosa, por mais que ela tenha consumidores que as amam, para você, de repente, ela é uma relação de eu confio na marca e ponto final. E a cafeteria do seu bairro, você pode ser uma love mark, você pode ter essa relação de afeto. E eu acho que essa passagem é bem representativa, porque todos nós, se a gente pensar no nosso hábito de consumo do dia a dia, pensando como consumidor final, sempre tem aquela padaria que você gosta de ir, aquele restaurante que você vai, sempre que de repente às vezes não tem nada demais, mas tudo é legal, o ambiente funciona, o atendimento é bacana, é um lugar que você confia e você vai desenvolvendo essa relação. São marcas, muitas vezes, que se a gente citar, ninguém vai conhecer, porque é do bairro, mas que tem uma relação, uma fidelidade muito grande. E tem que lembrar que outras marcas, que hoje são grandes, começaram muito pequenas, né? A própria Chili Beans começou vendendo óculos no mercado Mundo Mix, e quem aí é mais jovem nem vai saber o que era mercado Mundo Mix hoje. Começou ali, com uma proposta legal. Aí começou com alguns quiosques em shopping, 2, 3, e ainda era uma marca pequena, mas que foi construindo a sua proposta, hoje é grande, né? Quando a gente fez o projeto da Live Up era super pequeno, e hoje é enorme, tem iFood como investidor, e no começo acho que foi muito legal, porque eles começaram a operar, foram buscar investidor, e teve um investidor que falou assim, olha, só boto dinheiro se mudar o nome porque eu não gostei. E eles falaram, não, prefiro perder esse investidor, começar com menos capital e manter a marca do que para uma coisa só, um nome descritivo funcional que lembrasse comida saudável. Eles bancaram essa briga. E na segunda rodada entrou iFood, entrou muita gente. Então, é legal lembrar que muitas marcas começaram pequena. A própria Dell, ela começou no momento em que, para você comprar um computador, você tinha que ir numa loja e comprar um computador físico. Não tinha uma Santa Efigênia generalizada no mercado americano. Eles falaram, cara, em vez de eu ter estoque, era um produto caro, eu posso definir algumas configurações e vender por catálogo por telefone. A pessoa liga, passa o que ela quer, eu sugiro uma configuração, porque quem está ligando não vai saber o que é, monto o computador e entrego na casa da pessoa. Era uma operação pequena, né? E hoje virou, obviamente, um monstro. Então, a gente não pode esquecer que muitas marcas começaram pequenas, algumas apenas com uma oportunidade de mercado, no mercado que as favorecia, mas muitas no mercado competitivo, trazendo uma proposta que tinha valor para esse consumidor. Vocês perceberam que o Guilherme ama mesmo a Dell, né? Eu gosto.
Eu amo a Adele. Mas um dia a Adele pisar na bola comigo, talvez. Eu tive boas experiências com a Adele também, né? No escritório, para equipe. Eu tive boas experiências também. Não posso negar. A gente aqui elogiando a marca. Sim, gente, o Adão. Gente, o Adão, ele não vai conseguir entrar, ele tá com uns problemas de conexão, mas ele mandou umas perguntas que eu queria fazer para vocês. E também eu gosto de quando o Adão participa, porque ele entra nas provocações, né? E ele mandou as perguntas aqui provocativas. E aí eu queria, então, perguntar para vocês o seguinte, né? O que ele coloca, o que o Adão pergunta aqui, ele fala assim, né? Com as inteligências artificiais, né? Aí surgindo essa coisa dessa... uma fast foodização, se é que eu posso, né, inventar essa palavra que agora, do nosso trabalho, né, de um trabalho criativo, né, de um trabalho intelectual, né, como que vocês veem isso? Porque, assim, o que o Adão coloca aqui é que ele entende que para uma marca ela virar uma brand love, né, uma love brand, né, ela precisa de um tempo, né, ela precisa de um período para isso maturar, para isso acontecer. Né? E com essa velocidade que a gente vive hoje na sociedade, com as coisas de tudo para ontem, como que vão nascer novas marcas, né, amadas, né? Como que acontece esse processo? E eu achei interessante que o Guilherme também já falou ali sobre questão de tempo para algumas coisas, né? Como que vocês enxergam isso? Quer começar? Não, pode seguir. Bom, jogou a bomba para mim. Olha, eu acho que tudo que aparece, a gente tem que ser um pouco cauteloso. Eu sou sempre do, peraí, vamos baixar a bola e ver o que vai acontecer. Veja quantas coisas falaram de NFT, de meta, e assim, algumas coisas obviamente vão pegar e vão ficar, outras vão contribuir com uma parte significativa, outras menores e outras são passageiras que nem loja de cupcake e paleta mexicana. Obviamente, paleta mexicana. Mas o que acaba justamente entrando nesse fator é que no momento que você tem uma inteligência artificial gerando conteúdo, e conteúdo foi e continua sendo extremamente relevante, a gente começa já como profissional da área, e daqui a pouco o consumidor vai estar isso olhando um texto e falar, isso daqui foi ChatGPT, a construção, 4 parágrafos é ChatGPT, e a pessoa, claro, pode ter editado. E aí eu vejo com preocupação e desconforto a alternativa, que não é uma alternativa viável para a maioria das marcas, que é a questão da personificação da marca em volta não mais de um influenciador de uma maneira pontual, mas de pessoas que personificam e viram embaixadores da marca. A gente vê isso cada vez mais em marcas de pequeno porte, onde o empreendedor, a empreendedora que estava trabalhando aquela marca e não se expunha, de repente, para poder gerar um conteúdo relevante que a pessoa perceba é realmente alguém ali, tem que se expor, começa aquela pessoa a ter que produzir conteúdo, falar, interagir no vídeo de uma maneira natural, porque isso é o que permite aquele consumidor, aquele público olhar, não, ali tem algo autêntico, tem algo verdadeiro. Mas isso cria um peso também muito grande sobre aquele indivíduo, que tem que estar sempre arrumado, que tem que se produzir, que começa a ter que fazer fotos profissionais, porque a pessoa não é assim no dia a dia, e há, obviamente, ali uma questão que a gente vai ter que considerar daqui para frente, que é o etarismo. Chega um momento de uma certa idade que é muito difícil você, como marca pessoal, embaixador daquele escritório de arquitetura, daquela clínica médica, daquela cafeteria, você ali como barista, se manter relevante numa sociedade que cada vez mais discrimina pessoas numa faixa etária maior, e quando não discrimina de uma maneira objetiva, como aconteceu com o Luiz, discrimina de uma maneira subjetiva. Eu venho ali de uma geração Z, que ainda tem muito da geração anterior, de a ideia de construir carreira, seja como autônomo, empreendedor ou como colaborador numa organização. E no momento que vem uma geração Y, a alternativa para ela entrar no mercado de trabalho, de uma maneira talvez inconsciente, foi começar a se posicionar como jovem,
né, como o novo e taxar o que estava no mercado como velho. Inclusive, porque, obviamente, trouxe pautas fundamentais, importantes para a nossa sociedade, progressistas, que gerou essa dinâmica de quem, de repente, é mais conservador, tem uma certa idade, quem é mais jovem tem a cabeça mais aberta, mas o mesmo acontece com essa geração Y no momento que a geração Z falar, isso daí é cringe, falar de boleto. Então, a gente criou uma dinâmica no mercado que é bastante perigosa, porque a gente vai ter, por um lado, muito positivo, muita oportunidade boa para marcas pequenas e jovens se projetarem, mas talvez já com uma obsolescência programada por esse etarismo, se a gente não quebrar. Então, acho que nesse mundo de AI, se ele continuar por o caminho que a gente imagina, a personalização, a pessoalização na figura de um fundador, de uma fundadora, de pessoas de dentro da empresa, vai ser cada vez mais importante. Mas é uma aposta, é uma visão. Não quer dizer que vai acontecer assim. Mas é muito interessante esse seu ponto. E você também trouxe algumas coisas, ainda continuando aqui nas perguntas do Adão, ele fala que, assim, né, antigamente tinha... acho que também tem uma transformação que vai passando, né, as gerações e o mercado, né? Mas que antigamente ele via que, né, criava-se bordões nas marcas, né? Acho que a gente que viveu ali uma publicidade, né, acompanhando ali anos 90, com certeza a gente lembra de vários bordões, né? E hoje em dia a gente não tem mais, né, esses bordões de marca, a gente vê, o Adão até fala assim, o meme deu uma matada nisso, né? A gente vê as marcas, inclusive, né, trabalhando com memes, né? O que vocês acham disso, né? Vocês entendem isso como uma transformação natural? Vocês acham que é ruim, né? Tipo, como que vocês entendem isso? Quer a Ana? Posso seguir por aqui. Na verdade, eu acho assim, que essas relações ao longo do tempo, seja por influência, né, de alguma mudança, como a questão da inteligência artificial ou de outros modismos que eventualmente cheguem, tudo precisa ser avaliado com muito critério e a gente precisa usar o melhor desses mundos a nosso favor, né? No fundo, o que a gente está falando é dessa criação de uma história de marca que faça sentido, né? Então, são coisas positivas que a gente vai avaliar, são coisas negativas que a gente vai avaliar. Esses dias eu estava vendo aquela história das trends lá da Disney e Pixar, e o uso indiscriminado pelas marcas em alguns segmentos que eu acho que não fazem sentido algum, né? Então, tem uma escola aqui em São Paulo que usou essa brincadeira aí que realmente não fazia sentido com o lado educacional, né? Então, uma escola que já é conhecida por ser meio Disneylândia, usar ainda um recurso comunicacional brincando com Disney e Pixar, ela só vai estar reforçando aquilo negativamente, né? Então, acho que as marcas elas têm que ver com muito critério esses modismos, essas tendências que chegam, para ver se aquilo de fato faz sentido com a história de marca que ela está criando, né? Senão vai ser um tiro no pé. Outro exemplo rápido e prático, ontem saiu a lista dos finalistas aí do Prêmio Jabuti, e no item ilustração, não sei se vocês viram, um dos indicados é inteligência artificial, quer dizer, alguns padrões éticos precisarão ser estabelecidos a priori para que a gente mesmo não se coloque em situações indesejadas como essa, né? Claro. Quando a gente fala da inteligência artificial, nesse contexto do livro, não no contexto simplesmente das marcas, eu acho que um ponto técnico mais importante, talvez até no mundo das marcas, que ele cria, infelizmente, ou até felizmente, é que não existe proteção de direito autoral por conteúdo produzido por inteligência artificial. Então, no caso de uma editora, e saiu isso, então inteligência artificial, então eu posso pegar aquela ilustração e estampar a camiseta, eu posso fazer produto, posso falar assim, olha, leve para casa a caneca do livro do prêmio que ganhou o Jabuti, porque como foi uma inteligência artificial, não tem autoria. E isso, quando a gente fala, por exemplo, da criação de produtos para marca, para produtos de moda, para conteúdo,
pode gerar esse problema dessa vulnerabilidade. Então, a questão jurídico, legal, tem que ser olhada do ponto de vista de uma empresa que investe numa propriedade intelectual, saber realmente se aquela origem está correta, não só para não cair num escândalo e ter um problema, né, ou mesmo uma pequena crise de imagem, mas para ela não ficar justamente vulnerável, né? E numa situação como essa, foi feita por inteligência artificial, perfeito. Qualquer editora pode trabalhar e usar. Imagina no momento que, de repente, o texto e as imagens foram feitas por inteligência artificial e isso vaza. Beleza, todo mundo pode publicar e editar aquele best-seller. E aí o investimento daquela editora, né, vai, obviamente, por água abaixo. Bom, deixa eu... vou deixar, o Luiz vai fazer uma pergunta bomba, né, Luiz? Não, a gente sempre brinca assim, o nosso amigo Adão, que colocou aqui mais uma para cutucar, né? E eu vou até ler, para ficar bem dentro do que ele escreveu aqui. A Apple, e aí eu disse que ele está cutucando a marca e a mim, é uma love brand claramente, né? As pessoas dizem de boca cheia, não tem um Note, mas um MacBook. Mas pelo jeito e preços que a mesma impõe à vítima, o consumidor, não estaria mais para síndrome de Estocolmo? Eu vou começar a resposta, mas eu vou dizer o seguinte, meu caso, síndrome de Estocolmo, tudo bem, eu levo durante um tempo a fazer com que as pessoas acreditem na marca que ela tem. Eu, quando passei a usar Apple, isso tem uns 12 anos, mais ou menos, eu acreditei num sistema, tá? Eu acreditei numa tecnologia. E essa tecnologia, para vocês terem uma ideia, recente eu fui usar outra vez um Note, né? E não um MacBook, mas eu fui usar o Note. E sabe aquela coisa de você ficar esperando o Windows? Quando aquilo aconteceu, eu fiquei olhando para o computador e disse assim, por que estou usando isso? Aí eu estou então, às vezes, você brinca que você está a anos-luz com uma determinada tecnologia. E isso foi essa questão de experiência com a marca. A marca me deu uma experiência, inclusive porque eu sou o cara, por exemplo, eu gosto de usar planilhas, eu gosto de... E aí, de repente, eu comprei um Office para Mac. Aí muita gente diz, você é maluco, usa as ferramentas. Não sou maluco, eu estou acostumado ao Office. Então, essa experiência de unificar dentro de um sistema o que realmente você está acostumado me fez também continuar ali. Mas não uma intimidação. Eu não me senti intimidado à pressão, por exemplo, como acontece, eu sei que acontece, aí eu concordo com o Adão, sim. Foi lançado o iPhone 15, o desespero das pessoas, inclusive de brasileiros pegarem avião para comprar o iPhone 15 fora. Aí sim, aí eu posso entrar na síndrome de Estocolmo. Eu acho que a pessoa já está se sentindo pressionada a comprar aquilo. Eu não tenho isso. Eu realmente fui pelo sistema, eu fui por acreditar que aquilo fosse melhor e, sinceramente, durante todo esse período que eu estou usando, eu acredito. Então, continuo usando por esse motivo. Não comprei o 15 ainda, tá? Mas estou ainda nesse processo. Como é que vocês veem isso, Ana e Guilherme? Principalmente em relação à Apple. Porque o Guilherme bateu o papo e eu vi, tá, Guilherme? Eu já concordo ali muito com o Adão. Eu acho que tem uma questão que é o hábito. Tá? Qualquer hábito vira um hábito e qualquer mudança de hábito é um desconforto. Se você se acostumou com aquele sistema operacional, assim como você se acostumou com a plataforma do Office, vai ser difícil sair daquilo. Assim como eu, que não sou fã da Apple, fui comprar um celular novo, porque o meu Samsung de 5 anos ainda funcionava, ainda estava perfeito, mas para fazer Reels, ele já não tinha memória, né? E não teve nenhuma atualização do tipo, deixa eu atualizar para as coisas pararem de funcionar, como a Apple faz. Na hora que fui comprar, tinha um produto equivalente com Android, mas da Motorola, mas algumas coisas mudavam de lugar. Então eu falei, não, vou pagar um pouco mais caro por um Samsung, porque até eu me adaptar, vai ser tão chato que eu vou ficar irritado comigo mesmo. Então, nesse caso, não é nem síndrome de Estocolmo, nem fã da Samsung, mas o hábito e a conveniência, eles são
elementos importantes, né? Mas há síndrome de Estocolmo, sim. Quando você fez um investimento e um compromisso com aquilo e durante tanto tempo você expressou que era fã da marca e a marca começa a subir preço, te deixar de fora, você começa a se endividar para estar na marca, porque aquilo... é difícil dar o braço a torcer, de, puxa, a marca me decepcionou, ela me excluiu como consumidor pela faixa de preço, ela tornou o meu sistema operacional inviável para um celular antigo para me vender um novo. Então, aí você tem aquele momento de que você tem que assumir um compromisso tão forte com a tua ideologia de consumo que você é incapaz de aceitar críticas à marca. O mesmo fenômeno que a gente tem em relação à política, não importa no espectro que você esteja. Você assumiu tanto um compromisso com aquela marca que no momento que dentro daquele grupo você discorda de uma política, debate político, você pode ter uma política de governo que você discute, você pelo teu próprio grupo é escrachado. E dentro de um grupo de consumidores reféns da Apple, se você começa a fazer crítica, as pessoas começam a te olhar, não, mas então você não faz parte do nosso grupo. E isso é problemático. E a Apple, inclusive, durante um tempo, promoveu essa ideia com uma campanha que deveria ter sido cancelada, que é eu sou um Apple e você é um PC, e o PC era o cara... Né? Cara, aquilo, quando eu como usuário de PC, e sempre usei PC, porque durante o começo da minha carreira, eu não tinha dinheiro para comprar. Um Apple, no final da década de 90, era R$8.000. Um PC era 4, R$8.000. Você comprava um Fiat Uno zero. É isso que eu ia falar, e na época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Mas na época era muito dinheiro. Era muito. E no final da década de 90, Fiat Uno era muito carro. Não era um Fiat Uno, era muito carro. Né? Então, era um Mille. Bota uma escada em cima que ele fica superado. Mas enfim. Então você tem esse fenômeno que é muito negativo e que é do comportamento humano, né? Que é o in-group, out-group. Eu crio um grupo do qual me pertenço, no qual me sinto especial, e para esse grupo ser validado, eu tenho que hostilizar aquele outro grupo. E a Apple, de certa forma, promoveu um pouco esse comportamento de hostilização a usuários de outras plataformas. Eu acho que essas marcas sempre fizeram, digamos assim, não só a Apple, mas algumas outras também fizeram isso. Bom, a gente tem guerras aí entre Coca-Cola e Pepsi, a gente sabe disso, mas eu, por exemplo, não me coloco em grupo, né? Eu acho tão engraçado isso. A mesma forma, vamos lá, na política, A e B, aqui no Brasil, não dá para ser A e B. Então, eu não posso ser o C, eu não posso ser o Y. E quando você diz eu não concordo com isso, você já é o A ou você é o B. Então, é muito difícil isso. Então, mesmo quando eu defendo, eu digo assim, eu não defendo a Apple como um grupo daqueles que vai dizer, como para você falou do Samsung. Eu acho uma marca excelente. Tá? Então, eu defendo um sistema que realmente eu criei um hábito, como você disse, e esse hábito me faz bem. Né? Agora, se alguém me mostrar e me mostram, né, sempre, olha, nós temos esse PC que é excepcional, indiscutivelmente você elogia e você pode mudar. Isso é uma possibilidade, sim, eu estou aberto a isso. Então, existe grupo que realmente é como você disse, existe um grupo que é o defensor daquilo e até transforma a marca em algo que ela não é. Mas eu pelo menos vejo dessa forma. Carol, vai lá, que eu sei que nós estamos em cima da hora também. Então, a gente está com um relógio aqui, já deu o nosso tempo, mas eu queria mais 5 minutinhos, queria saber se a Ana tem alguma contribuição, queira falar algo sobre isso, porque eu queria colocar mais 2 coisinhas antes da gente terminar. Eu só queria falar para vocês que experiência com a marca tem limite. Porque tem uma hora que você vai ser excluído se realmente você não puder acompanhar financeiramente o investimento que você precisa fazer. Quer dizer, é ao fim da picada ter que trocar meu iPhone 8, que não vai atualizar mais sistema operacional, por um 14 no dia seguinte, porque o 15 não dava. Simplesmente porque eu desejo continuar seguindo essa marca, né? Então, eu acho que, assim,
Devia ter limite. Não. Devia ter limite. E vai ter uma hora que, para mim, vai ter limite, né? Então, Mas, olha, a experiência com a marca é bacana. Exatamente. Hoje eu compro de uma forma assim, trazendo para mim. Você compra aqui no Brasil, é quase que humanamente impossível. O 15 veio com preço enorme, então as pessoas estão realmente fazendo o investimento fora, que é o mais fácil. Mas vamos lá. Aí, gente, para a gente começar, para a nossa reta final, eu queria fazer uma pergunta agora, assim, todos que gostaria que respondessem, se sentirem confortáveis, pessoa física, né? Quais são, assim, as marcas que vocês têm, né, que acompanham vocês, e por que vocês têm esse carinho, assim, né? Eu vou começar por mim, falando justamente, assim, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente mão de vaca para algumas coisas, então eu penso muito na durabilidade, né? Então eu acho que a minha relação com as marcas, né, de afeto com as marcas, acho que é a relação custo-benefício, assim, literalmente. Então, para vocês terem uma ideia, eu gosto, apesar do preço, eu gosto de comprar as coisas da Apple, porque a minha experiência com os produtos da Apple são muito longas. Eu tive o meu computador anterior a esse, foi um MacBook que eu fiquei 11 anos com ele e ele ainda funciona, só que está com meu irmão. Meu irmão que ele mexeu lá, colocou mais memória e tal, e está com ele. Mas eu fiquei 11 anos, né? Que nem o meu celular é um iPhone 11, que eu estou com ele há, acho que uns 4, 5 anos, e ele está funcionando. Eu não tenho a menor pretensão de trocar, né? Por exemplo, roupa. Eu gosto muito das roupas da Levi's, que eu tenho jeans da Levi's comigo também, há 6 anos, o mesmo jeans, e eu uso, né? E eu gosto muito também daquela marca de sapatos da Doc Martens, né? Que infelizmente nem vende no Brasil, mas sempre que eu viajo eu tento comprar, porque, por exemplo, eu tenho uma bota que eu acho que eu uso praticamente todos os dias, há uns 6 anos também, e ela está intacta, né? Então, assim, eu, pessoa física, tenho essas marcas, né? E essa minha relação muito com as marcas e com os produtos. Eu queria saber de vocês. Bom, a Apple, sem dúvida. Pelo menos por enquanto eu tiver condições de usufruir. E tenho meu Mac aqui velhinho, mas que me atende perfeitamente bem, não fica na atualização. Honda, carro, não troco o meu por nada nos últimos tempos, nem que possa, né? Vou ficar com ele um bom tempo, então acho que são as marcas que estão comigo há um bom tempo, que eu procuro acompanhar, pela questão de qualidade e de relação de longo prazo, né? Assim, não me dá problema e atende naquilo que eu preciso, né? Então é quase o cafezinho coado de todo dia. Tá perfeito para mim, continuo com ele. A hora que não tiver mais, eu troco de marca, facilmente. O Lupe falou aqui que ele tá com o mesmo que chute desde 75. Parabéns, viu, Lupe? Isso aí é um consumo, exemplo de consumo consciente. Ai, meu Deus. Guilherme. Para mim, obviamente, a Dell. Eu já fui fã da Electrolux, mas ela começou a, obviamente, degringolar e aí me decepcionou, mas já fui muito fã dos produtos da Electrolux. Eu sou fã de um podcast chamado Hidden Brain. Não é um podcast famoso, é em inglês, mas fala justamente das relações de subconsciente que influenciam a nossa vida, as escolhas no dia a dia. Eu acho o tema fascinante, o podcast é uma delícia. Eu adoro a Dudalina, eu acho que ela faz camisas muito legais, porém, como estrategista de marca, eu nunca teria ampliado para o público masculino. É até uma relação assim. Como consumidor, adoro, tem estampas legais, é durável, o tecido é bom, é caro, mas é bom. Mas como estrategista de marca, eu teria falado, fique só com camisas e só para mulheres, sem ampliar a linha nem para homens, nem outros produtos. E eu gosto, aqui no meu bairro, de um restaurante simples, pequeno, chamado Santa Pausa, né? É da mãe de uma amiguinha da escola antiga da Catarina, e a gente sempre vai lá e sempre é bem acolhido. Durante a pandemia, eles mandavam comida para a gente, né? Então, super funcionou esse tempo todo, foi uma marca que a gente pode contar. E aqui no meu bairro também tem um lugar maravilhoso, pequenininho, chamado Banoffee da Vila, que tem o melhor banoffee que eu já comi na minha vida.
Eu estou me sentindo convidado, tá? Tanto Vila para o Leopoldina. almoço quanto para a sobremesa. Bom, vamos lá encerrar. Apple, eu já declarei aqui esse amor, mas como eu disse, é um hábito e realmente eu tenho, como você, Carol, o meu computador ficou não 11, mas 12 anos. É vintage, olha que chique, é vintage agora, então... Mas eu já troquei, estou com um novo, recente, mas... Sem etarismo com ele. Tempo, depois de muito tempo, assim, eu troquei, fiz o pacote, um novo MacBook e o 14. O 15 vai demorar ainda. Então, o que acontece? Com roupa, eu falei, eu gosto muito do jeans da Diesel, sempre gostei, por mais que eu tenha sido chamado de velho. Mas isso é uma coisa, como você disse, por gostar da marca, eu achei irrelevante o comentário, indiscutível. Gosto de um sapato italiano, mas eu acho que é Vitini, como se fala, mas é uma marca que eu sempre gostei de comprar. Olha, diferente de você, Guilherme, eu não gosto da Dudalina, mas eu acho que tem um corte muito bacana. Eu não gosto, eu tenho, talvez, pela explicação que você deu, eu talvez já tenha me colocado mais, eu acho que seria melhor para o feminino. Eu não me vejo... Tenho, tá, a marca comigo aqui. Eu sou muito curioso em relação à marca. Eu gosto de comprar algumas coisas, algumas já entraram no armário, ficaram e saíram. Outras permanecem por ali. Mas tem marcas menores, talvez, e como você... eu penso, carro, eu a cada 2 anos tento trocar, mas eu vou variando, porque eu junto a questão do custo-benefício, a relação da marca. Então, agora eu tenho um Citroën e tenho me sentido... Eu troquei um carro que tinha uma potência menor por uma maior, mas me senti um pouco mais confortável e com uma dinâmica de volante que eu precisava. Então, é isso. Eu acho que nós temos... sempre vai lá outra vez, é mindset de cada um. Não tem... Gente, eu vou para o encerramento, nós estouramos aqui, Lupe, não mata a gente, não, e também, né, os nossos ouvintes também, espero que não fiquem bravos, porque eu achei a conversa maravilhosa. Olha lá, o Lu falando que tem uma relíquia para mostrar. Você quer mostrar, Lupe? Você tá aí para... Aqui a gente fala, né? O Lupe, ele nesse momento, ele tá assim, vozes na cabeça, sabe? Então, para quem está ouvindo, né? Ah lá, ele vai mostrar, ele vai mostrar. Ele pediu um pera-aí. Olha, mandou um pera-aí. Mas eu acho, vamos ver. A voz na cabeça vai aparecer aqui para nossa audiência. Mas, cara, é muito maluco esse negócio de marca, né? Porque eu vejo que muita gente fala assim, entra numa zona de coisa assim, tipo, eu não gosto de marca. Nossa, eu vejo no Twitter a galera, muito acho que pelo fenômeno da Nubank, fala assim, nossa, fã de banco, né? Mas, cara, todo mundo tem uma marca. Ah lá, o Lupe chegou. Nossa! Lindo. Olha isso. Eu não sei nem que Mac é esse, eu queria descrever para quem está ouvindo, para quem não está vendo, que... Abajur. Abajur? É assim que chamava esse... Não, é sério que é assim que chamava ou você está me zoando? Não, eu não sei. Isso eu não sei mesmo. Ele que escreveu aqui para gente. Bom, é um Mac, gente, é pré-histórico, posso dizer isso, carinhosamente chamado de abajur. Ele tem uma base arredondada e uma tela quadrada, né? Não é nem retangular, ela é uma tela quadrada. Acho que foi o segundo iMac, né? Esse acho que foi o segundo iMac. Acho que foi o segundo. Olha, se a gente pensar no tempo, já era bem o design realmente, o Jobs ali mandando bem, né? Na época, né? Mandando benzaço ali, né? Olha, você encerrou bem o nosso podcast, viu? O que é? 2002. Faz um tempinho, né? Tranquilo. Caramba, quem não estiver vendo, quem está só ouvindo, recomendo aí abrir o vídeo do Spotify para ver, do Spotify ou do tocador que estiver acompanhando para ver essa foto. Muito Ele boa. Mostrou ali. Tá ótimo. Gente, obrigada. Mas foi o segundo mesmo. Olhei aqui online, foi o segundo mesmo. O segundo? Nossa. É o segundo. Olha isso. Mas por ser o segundo 2002, incrível, né, gente? Sim. Super atual, né?
Gente, obrigada, Guilherme, obrigada, Ana, obrigada, Luiz. Eu amei o papo. E nos falamos, e aos ouvintes aqui do nosso AppCast, até semana que vem. Semana que vem a gente também tem uma pauta muito boa. Sempre tem, né, gente? Sempre tem pauta muito boa. Sempre vou falar isso, sou suspeita, mas a gente sempre tem pautas muito boas. E encontro vocês semana que vem, então. Beijo, obrigada, gente. Obrigada, Lupe, pelo suporte. Obrigada aos convidados. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tudo de bom.